Gente, vamos lá, sem enrolação e sem pressa de passar essa mensagem aqui, porque ela é muito importante. O vídeo é sobre energia e nós vamos falar aqui de dois livros. O Campo, que é um livro que eu estou lendo, quase terminando, e o livro que veio antes do Campo, Como se tornar sobrenatural. São dois livros, acredito eu, essenciais para quem gosta desse assunto de criar a própria realidade, de que tudo é energia, de que tudo está dentro da gente. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre o tema, o assunto dos dois livros e vamos trazer aqui o que seria energia e criar a realidade. E antes de juntar tudo isso, o assunto dos dois livros, num tema só, vamos começar falando um pouquinho de cada livro. Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Esse livro aqui, para quem conhece o autor, sabe que ele vai trazer o assunto voltado para meditação e o nosso poder interno, a nossa coerência entre pensamento e sentimento. A gente tem jeitos de fazer meditação que são falados aqui no livro. O Joe Dispenza traz muitas formas da gente criar essa coerência, mas tem muitas formas de fazer meditação onde nós despertamos o poder interno. E é isso que fala esse livro. O poder que a gente tem e como a gente se concentra para acessar esse poder. Já no livro O Campo, esse livro vai trazer o local que existe, que é um universo não local, de onde tudo deriva, uma única fonte, uma única onda, de onde tudo deriva e cria toda a nossa realidade. Tanto no livro O Campo, quanto no livro do Joe Dispenza, de como se tornar sobrenatural, tem muitas evidências científicas. Os dois livros são relatos e pesquisas, muitas pesquisas durante anos, de muitos cientistas que estavam pensando de onde vem tudo aquilo que existe, como o nosso pensamento e a nossa emoção influencia a realidade. Então os dois livros têm muita prova de que a energia existe. E quando a gente lê, a gente entende que não tem como fugir disso, que a energia é o tempo todo. E qual o motivo, então, que nós deveríamos olhar para esse assunto da energia com tanta atenção? Porque tudo é energia. Literalmente tudo. O pensamento é energia, a emoção é energia, toda a matéria, no fundo, é energia. Tudo aquilo que foi, tudo aquilo que é e tudo aquilo que será eternamente de uma fonte sem fim é energia se materializando, se transformando o tempo todo. E se tudo é energia o tempo todo e está aqui comprovado cientificamente, vamos refinar essa ideia, vamos direcionar essa ideia sobre a energia. Por que não acreditar ou prestar atenção no assunto que fala que nós criamos a nossa realidade? Por que não dar atenção para esse fato que é partícula e onda ao mesmo tempo, matéria e energia, e tentar entender aquilo que acontece na nossa vida? Se tudo é energia e tudo deriva de uma única fonte inesgotável, quer dizer que tudo está conectado. Se eu sou puramente energia, se o meu pensamento é energia, se a minha emoção é energia e a minha realidade material é energia, por que não encontrar a conexão de tudo isso e moldar a minha realidade do jeito que eu quero? Por que não se fazer essas perguntas internamente e começar a buscar cada vez mais sentido para a vida que estamos tendo aqui na Terra? Por que não usar disso tudo para mudar o patamar da nossa consciência? São muitos porquês, mas a brincadeira fica muito
interessante quando a gente passa a prestar atenção com presença em tudo aquilo que a gente está fazendo. Parece redundante prestar atenção com presença, mas nós fazemos muitas funções que exigem concentração no automático, e isso não quer dizer que nós estejamos presentes fazendo aquilo. Então, quando a gente presta atenção com presença e reflete sobre tudo o que está acontecendo, a gente começa a avançar nesse patamar da consciência. Nós podemos falar de energia de duas formas. O mundo geralmente bate em duas teclas. A forma intuitiva, que a pessoa sente a energia, que a pessoa tem uma intuição aguçada, seja por sonhos, seja por sentimento físico, seja por sentimento interno, aquelas certezas que a pessoa tem e não consegue explicar isso para o mundo, e tem também a forma comprovada cientificamente, com fatos, com dados, com pesquisas de que a energia existe e ela influencia. Das duas formas, precisamos acreditar que tudo é energia e que nós podemos moldar essa energia conforme queremos. E tudo isso, gente, é muito bonito de falar na teoria. Para quem está adentrando nesses assuntos, para quem não conhece muita coisa, eu indico o livro O Segredo. Tem até um documentário no YouTube, um filme que fala sobre essa energia, sobre a lei da atração, né? O pessoal resume muito a moldar a realidade com a lei da atração, porque tudo é energia. Então, para quem está adentrando, o livro O Segredo vai falar muita coisa, vai te dar um norte muito interessante sobre o que é a lei da atração e todo o universo. E para quem já está caminhando, para quem já está com os pés dentro desse assunto, vale muito a pena esses dois livros indicados aqui no vídeo, Como se tornar sobrenatural e O Campo, e também toda a literatura que abrange a espiritualidade com esse lance de estar aqui vivendo o material, porque as coisas não estão desconectadas. Então, fazendo um gancho aqui com a espiritualidade, já que não dá para desconectar, é muito interessante unir tudo isso à espiritualidade. Essa união de todos os assuntos começa a fazer a gente entender o nosso propósito aqui na Terra. Aquela grande pergunta que o ser humano não consegue responder em definitivo. O que nós viemos fazer aqui? De onde nós viemos, para onde nós vamos, o grande mistério da vida. Só que quando a gente vai bebendo de muitas fontes diferentes, a gente começa a criar consciência sobre aquilo que é, aquilo que acontece, aquilo que a gente vibra e aquilo que é ilusão, piloto automático. A gente cria uma separação para entender que somos todos um. Aí a gente unifica tudo isso num novo conhecimento. Falar de energia pode parecer complicado. Quando a gente traz todo esse conceito da separação para depois estar em união com o todo, pode criar dentro da gente um sentimento ou um pensamento de eu não entendo porque as coisas estão todas juntas, tudo é uma coisa só, tudo é energia, e porque nós vemos separação da matéria, da outra pessoa, das outras consciências. E é por isso que a gente precisa buscar o máximo de conhecimento possível e, ao mesmo tempo, ter um certo critério para não ser extremista em alguma linha de raciocínio e negar todas as outras. Nesses momentos, a gente precisa ter o discernimento de entender que eu estudei sobre determinado assunto, mas aquilo não fez tanto sentido para mim. Não quer dizer que está errado, não quer dizer que está totalmente certo, mas ao mesmo tempo, tendo o conhecimento, a gente vai montando o nosso quebra-cabeça. Cada conhecimento, cada cultura, cada livro traz uma peça do quebra-cabeça para a gente poder responder um dia, talvez, o que é ser humano, o que nós viemos fazer aqui na Terra e qual é o grande sentido de estar conectado a tudo, de sentir as coisas que nós sentimos internamente e não conseguimos explicar. E, diante disso tudo, se eu puder exemplificar
o que seria esse todo, essa energia que tudo é, eu desenharia, assim como estou fazendo agora com a minha mão, uma onda de energia de onde tudo deriva. E de um jeito grosseiro, eu te explicaria que a nossa matéria é essa onda perdendo a velocidade, vibrando numa frequência que nós conseguimos captar e converter em matéria para nossa consciência. Parece complicado, mas, num resumo, a onda é a energia desacelerada para que a gente entenda esse mundo. Nós somos energia desacelerada. Lá na fonte, lá nessa única onda, tudo vibra incansavelmente e nunca vai cessar. Isso sempre foi, isso é, isso sempre será. E tudo deriva dessa onda. Os grandes poderes que nós temos para mudar a nossa realidade e entender aquilo que nós estamos pegando dessa onda e desacelerando é a consciência e o sentimento. Ou eu posso trazer aqui também o pensamento e o sentimento, principalmente o sentimento, porque o sentimento é uma onda de energia que ressoa com essa onda primária. E quando a nossa vibração ressoa com essa fonte inesgotável, nós criamos na nossa realidade aquilo que estamos sentindo. O pensamento, ele serve como um GPS. Nós criamos um mapa mental, a nossa consciência, ela lapida aquilo que nós estamos sentindo e nós conseguimos colocar em palavras, em projetos, em imagens. Depois disso, a única coisa que vale é o nosso sentimento. É como nos sentimos diante daquilo que a gente está vendo, diante daquilo que a gente pensou. É isso que vai de informação para essa onda primordial. Isso ressoa, cria o colapso da função de onda. Quem quiser pesquisar esse termo é muito interessante e tem também nas palestras do Hélio Couto, o professor Hélio Couto. Para quem já conhece, sabe que é muito interessante tudo que ele traz, e para quem não conhece, vale a pena conhecer porque é uma informação que liberta a gente. Quando nós emanamos essa vibração e ela entra em sintonia, em fase com a onda primária, nós criamos a nossa realidade. E é nesse momento que essa brincadeira começa a ficar interessante, porque nós começamos a prestar atenção naquilo que a gente está pensando e como esses pensamentos influenciam aquilo que nós estamos sentindo. Muitas vezes nós estamos com a energia para baixo por coisas que nós estamos interpretando na nossa vida com um olhar negativo. Muitas vezes podemos mudar esse olhar e mudamos também o nosso sentimento. Mas lembrando que o que vale realmente para co-criar a realidade, para criar a realidade que vivemos, é o sentimento. É isso que entra em fase com essa onda de energia infinita. Muitas vezes acontece que nós temos um pensamento negativo, só que a gente tem tanta certeza que tal situação vai acontecer, que o que vence é a nossa convicção, o sentimento de convicção, de certeza. Mas a gente sabe que não tem como ser só sentimento, assim como não tem como ser apenas pensamento. O campo eletromagnético que nós temos, que todo ser humano tem, é composto de eletro, pensamento, magnético, coração. E é esse campo que atrai tudo. Novamente falando, só o sentimento seria uma criação desenfreada, porque nós seríamos apaixonados, um sentimento de apaixonados pelo processo, e criaríamos tudo o tempo todo. O pensamento, essa parte eletro do nosso campo eletromagnético, ele traz o julgamento, ele traz a coerência, ele traz a escolha, ele traz a sabedoria, o discernimento para a gente entender o que nós queremos vibrar. Ele manda para o coração e daí sim nós temos aquilo que nós vamos emanar como frequência. E agora chegou aquele grande momento de resumir tudo que foi falado aqui nesse vídeo. Vamos juntar os livros O Campo,
como se tornar sobrenatural, a energia que foi falada aqui, o pensamento e o sentimento. Disso tudo, se eu fosse colocar num ranking, cuide dos seus pensamentos e principalmente daquilo que tu está sentindo. Se tu não sabe o que está passando na tua cabeça, presta atenção na forma como tu está te sentindo, porque isso cria a realidade de forma consciente ou inconsciente. Quando estamos no piloto automático, é o inconsciente que toma conta. Muitas vezes verbalizamos que queremos uma coisa, mas sentimos outra. E a realidade vai se moldar ao sentimento. É sempre ele que vence. Sobre os livros, eu só digo uma coisa: leiam, porque quem duvida que a energia existe, vai estar tudo comprovado, reaprovado, mais que provado aqui, com muitos cientistas de nome. O próprio Joe Dispenza é o nosso cientista da atualidade que mostra que existe um campo e de lá nós criamos a nossa realidade. E para finalizar, eu vou trazer aqui a mensagem que já está num vídeo cujo título é Acredite nos seus sonhos. Aquilo que tu acredita, aquilo que tu realmente sente como real vai se materializar na tua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado uma luz e um direcionamento. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço com certeza!